Um livro perfeito para quem ama romances entre celebridades e pessoas anônimas, aquele clássico das fanfics, romance hollywoodiano, e a outra pessoa é apenas uma pessoa normal, com um trabalho normal e que de repente acaba se envolvendo com o seu ídolo. Então é isto que tem no livro de hoje. E eu já vou adiantar que eu amo essa temática, então estou animada pra gente conversar hoje. Oi, eu sou a Márcia, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, onde eu escrevo crônicas, te dou dicas de livros, de séries, de filmes e de tudo mais o que a gente pode fazer para aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. Então, ao invés de ficar escolhendo o que fazer quando você tem aquele tempinho livre, eu já te dei algumas dicas. O link para se inscrever na newsletter vai ficar aqui na descrição desse vídeo e se você gosta do universo aqui no YouTube, é muito possível que você vai gostar da newsletter também. Hoje eu vim falar de Já Que Você Perguntou, o primeiro livro adulto da Elissa Sussman, que já tinha escrito aí 3 livros para jovens adultos e está estreando com este livro nos romances adultos. O livro vai contar a história da Honey, que é uma mulher de 20 e poucos anos, escritora, e ela trabalha escrevendo perfis de celebridades. E esse trampo deixa ela meio que insegura, assim, porque na verdade todos os outros colegas de faculdade, de pós-graduação dela, meio que estão vivendo da escrita, estão escrevendo seus livros e ela tá num trabalho inferior. Então ela sente que o trabalho dela não é tão importante quanto dessas pessoas, um pouco naquele teto de alta cultura, baixa cultura, o entretenimento é fútil. E é muito fácil de entender que ela vai se comparar, né, com os colegas dela e com as pessoas que rodeiam ela em relação à carreira, então ela tá se sentindo meio pra baixo. Isso tudo vai mudar quando ela consegue uma chance de entrevistar o Gabe Parker, que é apenas o gostoso. E isso não sou eu, não é ela. Somos nós duas, mas também não somos apenas nós duas que estamos dizendo. Então o Gabe Parker já foi eleito pela revista como o cara mais sexy do ano e ele está prestes a interpretar um dos papéis mais sexys, mais sensuais aí do cinema, que é o James Bond. E aí, por que ele decide dar uma entrevista? Porque a mídia tá caindo em cima dele, falando que ele não é apto para esse papel, e os motivos são muitos. Desde o fato de ele ser estadunidense e o James Bond ser classicamente britânico, então ele não tem o mesmo sotaque. Ele é um cara meio que essa energia assim de bonitão da fazenda, mais rústico, vamos dizer assim. E o James Bond é um cara mais sofisticado, né? Então todo esse arquétipo do James Bond não parece combinar com ele. E tem até algumas coisas bastante vazias, e aí a mídia é um pouco assim às vezes também, de terem buscado aí uma peça que ele beijou um outro cara na peça, e aí tipo assim, como James Bond pode ser um cara que beijou outro cara, o ator encostou a boca dele no outro cara, sendo que o James Bond é masculinidade. E vocês sabem bem esse circo que vira qualquer desse tipo de escolha. E sobretudo esses cânones da cultura pop, então tipo, sei lá, meu Deus, a pequena sereia não pode ser negra, mas gente, sereia nem existe, como é que vocês sabem que a sereia é branca? E não é que tipo assim, ele é um cara fora do padrão. As coisas que fazem ele ser fora do padrão é ele ser meio caipira, 2, ter beijado um cara numa peça de teatro na faculdade, e 3, não ser britânico, que daí talvez seja o ponto que eu acho que faz mais sentido, mas enfim, beleza. Esse cara então quer mostrar, né, e a entrevista é uma ideia da equipe dele, de mostrar que sim, ele pode ser maravilhoso para esse papel. E é isso que a Honey vai fazer então nessa entrevista. Só que a gente tem um pequeno probleminha. A Honey é completamente apaixonada por esse cara. E aí eu amo que já esteja aqui desde o começo, então a gente tá falando mesmo de uma história entre fã e ídolo, porque muitas vezes os livros, tipo assim, a pessoa anônima, meio que dá um choque de realidade no famoso, porque ela não conhece ele, não sabe quem ele é, não se importa. Então aqui não, a gente vai sentir todo esse baque, ela vai ficar toda, o fulano, tipo, e vai ficar meio, se ele encosta nela pra apertar a mão dela, se arrepia toda, ela vai sentir o impacto desse cara. E acho que isso é muito gostoso, tem uma nostalgia de fanfic. E essa entrevista vai ser a entrevista da carreira dela. Então isso vai ficar marcado pra sempre. Todo mundo vai ler. Ela vai lançar livro com essa entrevista e várias outras que ela faz depois de ter esse sucesso como entrevistadora, desse perfil ter se tornado meio que um viral, assim, né? O Gabe também vai ter um pouco a sua vida alterada por isso, porque essa entrevista vai dar o aval que ele tanto precisava, né? Então vai ser um sucesso e a Honey vai aí construir essa narrativa de que ele sim tem tudo pra ser um Bond diferente, mas maravilhoso, instigante, intrigante,
brilhante e tudo mais. Só que só os dois vão saber o que aconteceu de fato nesse fim de semana. Então a Honey chega pra entrevistar esse cara num restaurante e tal, e acaba que eles emendam um fim de semana de muitas coisas. Então ela vai numa premiere de filme com ele, ela vai numa festa na casa dele, e esse perfil vai crescendo, então ele tem mais partes contando toda essa história, só que sem contar todos os detalhes, né? E aí vai ter muita especulação sobre o que de fato aconteceu. E aí, ao mesmo tempo que essa entrevista foi maravilhosa, que a carreira dela se construiu a partir disso, ela vai ter que para sempre lidar com o fantasma. 10 anos se passam e a equipe do Gabe entra em contato com a Honey pedindo um novo perfil. E é a partir daqui que o livro vai começar a sua história. O grande plot aqui é justamente esse: eles vão se reencontrar 10 anos depois, mais uma vez com esse pretexto de uma entrevista, porque de novo o Gabe tá precisando dessa publicidade positiva, tá precisando reconstruir a sua imagem. E aí, se há 10 anos ele precisava dessa publicidade positiva porque ele estava prestes a dar um grande salto na sua carreira, fazer parte, né, de uma das franquias mais famosas do cinema, agora a história é outra e ele precisa da entrevista porque ele se tornou um ator decadente que está tentando voltar. Então ele teve aí toda a sua vida pessoal exposta nas redes, nas mídias, né, nas revistas. Então o término do casamento, o vício dele em álcool, as internações dele em rehab. Ele se tornou um ator aí não grato, uma figura não grata de Hollywood. E aí talvez tenha outros motivos também para essa entrevista ter sido marcada, mas aí você descobre no livro, eu não vou contar. Mas pelo meu sorrisinho você já sabe, né? A Honey vai se questionar muito, então, se ela aceita essa entrevista ou não. No lado dela, os 10 anos também passaram e trouxeram coisas boas e coisas ruins, então ela tem uma carreira consagrada. Mas, ao mesmo tempo, todas as entrevistas, tudo que ela faz, relembram o Gabe. Ela acabou de se divorciar do marido dela, que eles estavam casados há muitos anos, e ele era um cara meio prepotente, ficava botando ela pra baixo, então ela tá tentando ainda redescobrir quem ela é, se reencontrar, lidar com um divórcio, né, que é algo super complexo. E ela decide aceitar, porque ela também tem muitos rancores aí do Gabe e tem algumas coisas não profissionais que ela quer saber, então que ela quer respostas do que aconteceu. O livro vai ser dividido entre flashbacks, e aí a gente tem tanto a perspectiva dela como se fosse um diário, como também é a publicação, né, ali a versão do perfil que ela escreveu, e capítulos nesse presente, nesse reencontro dos dois, e o livro vai ficar flutuando entre esses dois tempos. Então a gente vai acompanhar o passado, que ela toda deslumbrada, indo conhecer ele um gato no auge, assim, do seu momento, e meio que dando sinais de que tá um pouco afim dela, e ela fica, quê? Qual a chance desse cara? Não. Tô entendendo errado. Qual a chance desse cara tá realmente afim de mim? Então é muito fácil se identificar com essa parte toda dela. Ele é super charmoso, mas ao mesmo tempo um pouco misterioso, um pouco tímido. Então também é legal, assim, cria essa aura, assim, mais celebridades inalcançáveis. Ao mesmo tempo que ele é super fofo, tá super interessado em conhecer tudo sobre ela, leu os textos que ela tinha escrito antes da entrevista, né, da carreira dela, ele tinha lido até um conto que ela escreveu. E aí a gente tem nessa parte que é relacionada ao presente, aos 10 anos depois, muitas mágoas, muita insegurança. E aí é legal ir descobrindo aos poucos esse fim de semana deles, como que as coisas foram acontecendo. Mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, assim, que fosse uau! Porque na sinopse fala que, tipo, é um fim de semana que entrou pra história. Então eu esperava um pouquinho mais de loucura. Mas entendo, funciona, não é nada que tenha me feito querer parar de ler. Eu tava a fim de descobrir o que aconteceu no fim das contas. E aí, já que eu dei uma pinceladinha em algo que foi aquém das minhas expectativas, eu já vou aproveitar e começar a falar das coisas que eu não gostei tanto assim. Não são muitas, mas são algumas que são importantes. A primeira coisa que eu não gosto é que o livro traz os perfis, né, que ela escreve, então traz os 4 ou 5 capítulos do perfil que ela escreve e se tornou aí um ícone. E esses perfis são meio que ruins. E é isso que tira muita credibilidade que eu tinha no livro. Porque, tipo assim, se tu me diz como história que o perfil virou uma coisa muito especial, que todo mundo consumiu, que todo mundo leu, que foi marcante, que a carreira, que, tipo assim, ela teve uma carreira depois disso. Ela lançou livros com as entrevistas e os perfis que ela fez. Então, assim, será que esse perfil aqui que eu li valia tudo isso? Então, assim,
Não é que eu não goste que o perfil esteja aqui, mas ele tinha que ter sido melhor escrito. Pra ele parecer realmente essa coisa, uau, de tu ler e ficar, meu Deus, ele fez isso. E tipo assim, eu entendo que talvez o motivo pelo qual esse perfil ficou tão famoso é que revelou muito da intimidade do Gabe, das coisas que ele fazia pra além das câmeras. E tipo assim, isso faria sucesso hoje. Não precisaria estar maravilhosamente bem escrito pra ela ter sucesso por esse perfil. Mas me parece tão... sei lá, achei fraco. E aí talvez seja um problema da minha profissão, né? Que eu seja jornalista. Então eu analisei esse perfil com um olhar mais crítico, talvez. E não bateu em outras pessoas que leram isso e tudo certo, não tem problema. Mas me dá muita dificuldade acreditar depois. Esses perfis me tiram do universo do livro. Porque eu tenho muita dificuldade depois de acreditar que ela é uma jornalista muito famosa quando o que ela escreve é xoxo, básico, sem graça, sabe? E a gente tem outras inserções no livro de coisas que ela escreveu. Então ela tem um blog, depois ela tem uma newsletter e tudo é muito sem graça. E eu comecei a fazer um juízo de valor nela e nas coisas que aconteceram com ela, quando o livro, na verdade, eu tenho que acreditar, eu tenho que comprar essa narrativa. Tipo assim, se tu me diz que ela é uma escritora muito famosa, eu boto fé, sabe? Mas aí quando tu me dá provas e eu posso julgar por mim mesma e descobrir que ela não é, a gente quebra um pouco o pacto de confiança que o livro, nesse universo, no que o livro tá falando, sabe? E aí, outro ponto muito importante. O livro vai criar tensão entre esses dois personagens o tempo inteiro. Então, a gente tem lá no passado, ela já toda, porque ele é um ídolo dela e o cara gato que ela gostaria de pegar nos sonhos, assim, o passe livre dela. E no presente do livro, a gente tem todas as mágoas que eles têm em relação ao passado. Fica esse clima meio assim, mas ele continua gato, apesar de um pouco decadente. E ele continua, tipo, interessado nela. Então, fica sempre essa tensão. O que é algo muito bom para comédias românticas, livros de romance, porque a gente vai criando essa expectativa, porque no fim das contas, a gente sabe que existem aí alguns arcos da história que vão acontecer. Então, se a gente tá lendo um romance, a gente espera e sabe em algum lugar que eles vão ficar juntos. Seja por um tempo, seja felizes pra sempre, seja um término, alguém morre, sei lá, mas eles vão ficar juntos em algum momento. E o livro vem criando essa tensão no passado e no presente. E aí tu fica nessa, tipo, tá, agora vai. E quando vai, é sem graça. Tipo, é o clímax da história, a gente tá esperando por isso. E quando isso vai acontecer, é meio que qualquer coisa. E eu não consigo falar isso sem dar um spoiler, então eu vou fazer um sinal assim, quando eu tiver terminado de falar, vai ser bem rapidinho, vai ser meio que uma frase, duas. Então, tô indo, tá? Silenciou? Tô indo. O clímax acontece, eles vão se beijar, vão transar e tudo mais, depois de uma conversa sobre ejaculação precoce. Tipo, que? Não tem assunto que eu esperava menos que fosse seu ponto de partida pra transar do que falar sobre isso. Sabe? E aí, assim, nada errado com ejaculação precoce, acontece, parte da vida. Mas é isso que vai acender a chama que faltava em vocês? Tipo, gente, sério, não faz sentido, é cringe. Tipo, nem se usa mais esse termo, mas é a definição perfeita. Tipo, eu tava lendo e eu fiquei, hã? Não tem como, sério. Eu vou falar só isso, então não foi um spoiler também tão grande. Mas, tipo assim, como que esse é o assunto? E daí eles vão meio que, tipo assim, brincar com isso. E isso vai ficar tipo, ah, mas agora eu consigo dar conta. Sabe? Assim, quê? Então, sei lá, assim, pra mim é inconcebível. Quebra completamente. Vou fazer um joinha, deu, acabou os spoilers. E aí tu esperou tanto por esse momento pra ser morno. Então, te quebra com a expectativa. E isso é um ponto negativo, assim, porque se o livro fez todo o trabalho dele bem, ele foi te levando. O melhor momento é essa saída que a gente tem pra dar, pessoal. E aí esses dois pontos, então, esse clímax que acontece de um jeito meio não à altura do que a história merecia, vamos dizer assim. E também as matérias dela e tal, os textos dela serem meio básicos e sem uma assinatura, sem uma personalidade muito grande, me fazem soltar um pouco do livro e me fazem perder um pouco desse ânimo que poderia, tipo assim, eu poderia ter acabado amando, mas eu não vou amar porque a história me fez desacreditar da história e a história me deu meio que um banho de água morna, assim, tipo, não é nem de água fria, mas é de água morna, que nem sempre é o que a gente procura
quando a gente tá no ápice de um livro de romance. Então acho que são esses os pontos que me fazem dar aí 3 estrelas e meio, sendo que tinha tudo pra ser tipo assim, 4, 4,5. E eu tô dando 3,5 pensando que isso não é 3, mas acho que 3,5 é o justo. Porque eu me diverti e eu fui lendo, eu li muito rápido, eu li em 3 sentadas, assim, esse livro. E só porque alguém me tirava, assim, tipo, sei lá, o trabalho, eventualmente, ou tipo, tava na praia com alguém e a pessoa dizia, vamos embora, e eu tava tipo, mas agora falta só 40 páginas. Então eu li em 3 vezes e foi assim muito divertido. Então o livro tem seus méritos, mas essas coisas também me fazem ler com um pouco de ceticismo, assim, e não é isso que eu quero me entregar para essa leitura. Mas ela não deixou, eu tentei, ela que não deixou. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você leu, me conta se você teve essa mesma impressão ou não. Se deu tudo certo, tanto com o clímax quanto com as notícias e matérias dela. Eu quero muito conversar sobre esse livro porque é isso, assim, tipo, às vezes eu fico, será que sou eu que tô sendo muito chata? Mas eu acho que não, também porque é a minha experiência como leitora, né, que eu venho compartilhar aqui. E aí, se você gosta de livros de celebridades e romances de Hollywood com pessoas anônimas, eu vou te deixar a dica de ver um outro vídeo aqui do canal, que é o Nora Sai do Roteiro, que é um outro livro nesse estilo, que também é muito legal, muito levinho e muito fácil de ler. Eu vou deixar ele aqui em cima, então, e já fica aí de super sugestão para os seus próximos momentos de pausa. Em breve eu tô de volta com outra leitura, mais um romance, então já fica o convite de se inscrever aqui no canal para acompanhar as futuras e passadas resenhas. Tem várias resenhas aí do ano passado, também de curtir esse vídeo, porque é super importante para mim e para que o vídeo apareça para outras pessoas que são bem fanfiqueiras que nem a gente. E é isso, agora de verdade. Se inscreva na newsletter também, tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o nosso próximo chá!